Boa noite. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Hoje a ministra Rosa Weber tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela deverá presidir o Poder Judiciário até o dia 2 de outubro do ano que vem, quando completa 75 anos, idade em que ministros se aposentam compulsoriamente. A ministra Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar o mais alto posto do Poder Judiciário brasileiro. Ela tomou posse nesta segunda-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A sessão solene teve a presença do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e de outras autoridades da República. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a lei e em conformidade com a Constituição e com as leis da República. Logo em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso foi empossado como vice-presidente. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Rosa Weber é gaúcha de Porto Alegre, tem 46 anos de carreira na magistratura, onde começou como juíza do trabalho substituta em 1976. Foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho de 2006 a 2011, até ser nomeada para o STF. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a 2020. A ministra Carmen Lúcia fez o discurso de saudação do STF à nova presidente. Renova-se o ritual de respeito aos princípios acolhidos no sistema jurídico desde a Constituição de 1891, persistindo em todas que a seguiram até chegar ao ordenamento de 1988. Reafirma-se nesta cerimônia o símbolo de continuidade das instituições e de temporariedade dos mandatos na direção dos poderes do Estado. Ninguém seria mais adequada para estar na posição agora assumida na presidência deste Supremo Tribunal do que Vossa Excelência, ministra. Magistrada séria, responsável, democrata, que conduzirá com a prudência inerente à República e com a decência própria, a virtude democrática, a gestão da coisa pública no espaço do Poder Judiciário. No discurso de posse, Rosa Weber ressaltou pontos como a igualdade entre os cidadãos brasileiros e a importância do Estado laico. Sejam as minhas primeiras palavras a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado democrático de direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas, de estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa, de respeito ao dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia.
O presidente do Senado participou nesta segunda-feira de uma homenagem pelos 120 anos de nascimento do ex-presidente Juscelino Kubitschek, no Memorial JK, em Brasília. Há 120 anos, nasceu no município mineiro de Diamantina o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, que fez de Brasília a capital do país e implementou o Plano de Desenvolvimento 50 anos em 5. Para marcar a data, houve uma cerimônia de homenagem no Memorial JK, em Brasília, com a participação de diversas autoridades e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que, se estivesse vivo, Juscelino estaria trabalhando pela democracia e pela união nacional. A maior coragem que se revela como necessária no Brasil hoje é a coragem de ser capaz de unir o povo brasileiro em torno de um projeto comum que certamente, se Juscelino Kubitschek aqui estivesse em 2022, estava preocupado e ocupado, sobretudo, nessa união nacional para que, a partir desse planejamento, pudéssemos reconstruir o nosso país. Formado em medicina, Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte, deputado federal e senador, além de presidente da República. Com o golpe militar de 1964, foi exilado na Europa e nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil e foi preso em 1968, na decretação do AI-5. Morreu em 1976 num acidente de automóvel na rodovia Presidente Dutra, altura do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal continua nesta semana a julgar o piso nacional da enfermagem, aprovado pelo Congresso, mas suspenso por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, procura fontes de custeio do piso. O piso nacional para os profissionais da enfermagem foi aprovado em julho e sancionado pelo presidente Bolsonaro no início de agosto. Pela lei, os novos valores para os setores público e privado começariam a ser pagos no início de setembro. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a aplicação da lei depois de julgar uma ação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, CN Saúde. As instituições alegam que o piso é insustentável e indicaram a possibilidade de demissão em massa e de redução da oferta de leitos. Esse economista defende que é preciso uma previsão orçamentária para garantir a implementação da lei. Existe orçamento suficiente para isso, porque o que não se pode é ter a continuidade de profissionais que são essenciais no serviço e no atendimento de qualidade da saúde do nosso Brasil, serem remunerados com valores insuficientes e injustos, certo, para a atividade tão relevante que eles exercem. Profissionais da área de enfermagem de todo o país iniciaram mobilizações pela manutenção da lei. Acreditamos que essas mobilizações elas são importantes para sensibilizar o STF, mas além disso, é importante que a categoria esteja mobilizada de forma permanente para que o Congresso aprove as fontes de custeio e os empregadores reconheçam de forma definitiva a necessidade, a importância de aplicar o piso salarial nacional da categoria. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, também se mobilizam em defesa da lei aprovada pelo Congresso. Pacheco já se encontrou com o ministro Barroso para tratar do assunto na semana passada e também com o ministro Paulo Guedes. Ele defende algumas medidas para amenizar os possíveis impactos da implantação do novo piso. Algumas iniciativas podem ser desde já adotadas. As que nós conseguimos ventilar já nessa reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso é o projeto da desoneração da folha de pagamentos dos hospitais. Isso pode reparar ou compensar o impacto financeiro da fixação do piso nacional da enfermagem. Na última sexta-feira, o Supremo começou a julgar em plenário virtual se mantém ou derruba a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Precisa ser analisada pelo Senado uma medida provisória que estende até 30 de novembro o prazo para que servidores públicos federais possam mudar para o regime de previdência complementar próprio. A MP já foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
A medida provisória estende até 30 de novembro o prazo para a migração de servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, a FUNPRESP, Fundação de Previdência do Servidor Público. Mais de 18 mil servidores já migraram de regime nas oportunidades anteriores, de acordo com o Ministério da Economia. O governo estima que, desta vez, cerca de 292 mil servidores optem pela Previdência Complementar. A MP já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e perde a validade no dia 5 de outubro. Para quem decidir migrar até esta data, o cálculo do benefício vai considerar 80% das maiores contribuições realizadas. Mas a partir de 1º de dezembro, a fórmula vai usar 100% dos recolhimentos registrados em todo o período de contribuição. Eu optei por não migrar para o FUNPRESP porque eu sou servidora pública desde 2002 e, portanto, eu ainda tenho a garantia da aposentadoria com integralidade e paridade. Então, não me parece que essa proposta do FUNPRESP seja vantajosa. Creio que o ponto importante votado na Câmara dos Deputados para verificação no Senado é que o texto original da MP constava que para o servidor que decide migrar para o regime de previdência complementar, o cálculo do benefício usaria 100% de todas as contribuições feitas pelo servidor, que contribuiu desde julho de 1994. O PLV alterou esta regra, considerando que o cálculo do benefício observará a diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 80% de todo o período contribuído desde a competência de julho de 94. A vigência da MP original vai até 5 de outubro, razão pela qual acreditamos que o Senado deve votar a matéria dentro do prazo, a fim de proporcionar essa nova janela de migração. O texto aprovado na Câmara também transforma a Fundação em personalidade jurídica de direito privado. Uma das consequências dessa alteração seria o fim do limite de remuneração dos dirigentes da FUNPRESP. Antes da medida provisória, os salários eram limitados ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de R$ 39 mil. Não muda nada, porque isso é apenas uma formatação jurídica da instituição. Ela continuará cumprindo as mesmas funções. Aliás, desde sempre deveria ter sido de direito privado. Também deve ser analisada em breve pelo Senado uma medida provisória que anula até o fim do ano créditos tributários para empresas que compram combustível para uso próprio. O benefício havia sido estabelecido por uma lei complementar aprovada pelo Congresso. Para tentar frear o aumento nos preços dos combustíveis, pressionados principalmente pela guerra na Ucrânia e aumento do dólar, o Congresso aprovou em março deste ano mudanças nas regras de cobrança de ICMS de produtos como gasolina, diesel, biodiesel, etanol e gás. A tributação passou a ser em uma única fase da cadeia e a alíquota calculada sobre o valor unitário do produto. No caso da gasolina, sobre o litro e não sobre o preço final. A lei complementar, sancionada sem vetos pelo governo, também estabeleceu isenção de PIS, PASEP e COFINS sobre esses produtos até o final deste ano e ainda concedeu às empresas que compram combustíveis para uso próprio créditos para abater outros impostos devidos à Receita Federal, o que beneficiaria empresas de ônibus e de aviação, transportadoras e outras. Essa lei complementar, ela fala então do fim do efeito acumulativo, né, do imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, que é estadual, e tenta criar mudanças também para zerar, né, a incidência de PIS, PASEP e COFINS e oferecer crédito tributário para as empresas que operem com os derivados do petróleo, com a gasolina, com o diesel e com o gás. A medida provisória editada pelo governo retira da lei a possibilidade de concessão de créditos tributários a essas empresas. Segundo o Ministério da Economia, essa medida aumentaria ainda mais as perdas com a isenção de PIS/COFINS, calculadas em quase 17 bilhões de reais este ano. Para este economista, o problema dos combustíveis tem muito mais a ver com a política de preços da Petrobras e defende que a solução é mudar essa política.
Na verdade, quer dizer, se o governo quisesse resolver o impacto negativo da inflação, o impacto negativo sobre o orçamento das famílias, das empresas, derivados dos aumentos dos preços dos combustíveis, bastava mudar a política de preços da Petrobras, tá certo? E fazer com que a empresa passasse a explorar petróleo e refinar o petróleo nas suas refinarias. Certo? Porque o que está acontecendo é um contrassenso, quer dizer, a Petrobras exporta o óleo bruto e importa esses bens. Um novo modo de fazer política, já posto em prática em eleições passadas, recebe a autorização da Justiça Eleitoral dentro de determinadas condições. É o mandato coletivo para representantes nas casas legislativas. Confira na reportagem. O que os eleitores do estado mais populoso do país e deste pequeno município de Goiás com 8 mil habitantes têm em comum? É que nas últimas eleições, São Paulo e Alto Paraíso elegeram para a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal candidatos de mandatos coletivos. Mas você sabe o que quer dizer mandato coletivo? Faço a mínima ideia, cara. Cara, sendo bem sincero, não. Não tenho a mínima ideia. Nem pra onde vai. Você votaria em um político que dividisse o mandato dele? Não. Você é a favor desse projeto se acontecer no Brasil? Completamente. Mandato coletivo é quando o político divide o poder de decisão dele com outras pessoas. Você votaria num político que fizesse isso? Se as propostas dele fossem do meu agrado, eu poderia pensar no caso, mas acho meio estranho, assim, a princípio, assim, tomar esse tipo de decisão. É uma iniciativa positiva, é algo que explicita muitas vezes o que já ocorre em alguns mandatos que não levam o nome de mandato coletivo. Eu explico. Há muitos políticos eleitos, muitos mesmo, né, no mandato tradicional, né, que exerce seu mandato como se fosse um mandato coletivo. O que o mandato coletivo faz é explicitar isso e há até essa iniciativa de levar essa explicitação para a urna, para o momento do voto, mostrando quem pertence àquele mandato coletivo. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral admite a possibilidade, mas dentro de determinadas condições. Para o TSE, as candidaturas coletivas não existem. Elas podem ser promovidas coletivamente, mas o registro permanece de caráter individual. O nome do candidato deve aparecer na urna ao lado do nome do coletivo. A ideia, no entanto, não é uma unanimidade. Se o mandato coletivo, em tese, abre espaço para que mais pessoas participem de debates e resoluções, por outro lado, tudo passa a depender de acordos e desentendimentos podem acontecer. Propostas de emenda à Constituição sobre mandatos coletivos tramitam no Congresso Nacional, mas ainda não houve consenso para colocá-las em votação. O mandato compartilhado, ele sugere que mais de uma pessoa possa ser instituído de um mandato, sendo que esses que são instituídos possam emitir opiniões, debater, votar, como sendo um só. Pessoalmente, eu acho um pouco complexo, um pouco difícil. Tendo um só aqui, cada cabeça desse um é uma ciência, é uma instituição, imagina quando tiver 2, 3 num mandato só. O Congresso está iluminado com a cor amarela para chamar atenção para a campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. A ação ocorre desde 2014, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Com o lema "A Vida é a Melhor Escolha", a campanha deste ano ressalta a importância de um diálogo aberto sobre o assunto para que indivíduos que estejam passando por momentos difíceis busquem ajuda. Órgãos públicos como o Congresso recebem iluminação especial em apoio à iniciativa. É importante lembrar que não é uma celebração, é um momento de reflexão, uma oportunidade para que as pessoas saibam que tudo bem falar de saúde mental, emocional, que é preciso buscar ajuda, que é importante sermos mais cuidadosos com quem está ao nosso lado. Apesar de ser uma triste realidade em todo o mundo, o assunto suicídio ainda é um tabu na sociedade.
Isso porque, por razões religiosas, morais e culturais, ele foi considerado durante séculos um grande pecado. O suicídio é um problema de saúde pública. Ele sempre é o desfecho de uma situação que não foi valorizada devidamente, ou no âmbito familiar, ou no âmbito profissional, ou no âmbito das amizades dessa pessoa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os casos que não são notificados, pois com isso, estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Na condição de médico, eu digo que ações preventivas, no sentido de abordar esse assunto ao primeiro sinal de tristeza profunda, de depressão que uma pessoa possa vir a ter, é fundamental para que a gente possa sair dessa estatística que deixa todos nós muito tristes. Dessa forma, quero ressaltar aqui a atenção que todos devemos ter para esse tema. De acordo com esse psiquiatra, o suicídio é considerado uma emergência médica e, portanto, em situações que a pessoa está tendo ideação suicida, ela precisa ser encaminhada a um serviço médico. Se não for possível levar a um serviço médico, ligar para o serviço médico e ir até você. E como você faz isso? Com o SAMU. A mesma coisa que você faz quando alguém está infartando, quando alguém está com pressão muitíssimo alta, quando tem uma fratura exposta, a mesma ação que você tem quando você tem outras emergências médicas acontecendo. Escuta ativa e empatia também são ações que podem salvar vidas. E é nesse sentido que atua o Centro de Valorização da Vida, uma organização que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. O que me incentiva a prestar esse serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio é saber que a minha doação vai alcançar toda e qualquer pessoa que esteja em busca de um apoio emocional, de uma escuta empática e sem julgamento. Não só as instituições ou os profissionais da área podem fazer esse serviço de prevenção, mas você e eu, pessoas comuns, também podemos fazer parte dessa união de esforços. O serviço do CVV ele está disponível 24 horas a todos os interessados, uma ligação gratuita por meio do número 188 e nós também, por meio do nosso site cvv.org.br, recepcionamos todos aqueles interessados em se voluntariar para este belo trabalho. Vamos agora ao nosso telão conferir as atividades marcadas para amanhã no Senado Federal. Às 9 da manhã deve começar uma sessão temática no plenário que vai discutir o cumprimento das metas brasileiras pactuadas na COP26, a Conferência do Clima realizada ano passado na Escócia, e os desafios e propostas do Brasil para a COP27, marcada para novembro no Egito. E para as 2 da tarde está marcada uma reunião da Comissão de Meio Ambiente que vai avaliar os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas, com foco especial na Amazônia Legal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.